Olá, querido aluno, seja bem-vindo à aula 3 do curso Cadastro aqui no Excel. E nessa aula eu vou te mostrar o seguinte: na aula anterior nós criamos esses códigos e gera o ID automático para a planilha base cliente. Só que eu tenho diversas outras planilhas, ó. Eu tenho clientes, eu tenho produtos, eu tenho motorista, eu teria outras. Então, como fazer para que o mesmo código funcione para qualquer tabela? Primeiro passo, eu vou colocar aqui o nome da minha função, da minha macro, porque eu vou usar ela no meu projeto. Então, ao invés de teste, conforme a gente fez, eu vou chamar de gerar ID. E aqui, se você der aqui um Ctrl R, você vai ver que todas essas planilhas, elas são objetos. Elas estão aqui, ó, dentro de Microsoft Excel Objetos. Então, a gente pode criar um parâmetro de entrada na nossa macro. O que é um parâmetro de entrada? É uma forma de você trazer informação de outras macros. Então, aqui dentro dos parênteses, é onde a gente coloca os nossos parâmetros. Você vai criar o nome do seu parâmetro e vai criar o tipo para ele. Para o nome, eu vou chamar de plan. E o tipo vai ser object. Então, eu escrevo aqui object. Beleza, e agora aqui no lugar de base cliente, eu chamo a plan. Muito simples, já está pronto, ok? Agora, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos supor, eu vou dar aqui um Ctrl R, eu vou criar aqui um novo módulo, botão direito, inserir um novo módulo, eu vou selecionar esse novo módulo, vou apertar F4 e vou alterar o nome dele. Suponhamos que esse fosse o módulo para cadastro de produto. Então, eu viria aqui, criar a minha macro de salvar produto, ok? E a primeira coisa que eu iria fazer era chamar a macro gerar ID. E aí, ele ia me pedir aqui, ó, tá, mas qual é o objeto que você quer usar para que a macro gerar ID possa ir lá na coluna A, pesquisar o valor vazio, gerar o ID para você, porque é isso que ela faz, né? Então, se você vir aqui, ó, no Ctrl R, a nossa planilha produtos, o nome dela, o codinome dela é planilha 1. Então, eu escreveria aqui planilha 1. Vai funcionar? Sim, porque eu estou passando o nome dela. Não é a forma mais prática, não é uma boa prática você fazer isso aqui. O ideal é você acessar a sua planilha, apertar F4, alterar o nome dela para plan produto. E aí aqui, ao invés de chamar planilha 1, você vai chamar a plan produto, porque depois, quando você for trabalhar, é mais fácil de você se localizar. Então, olha só o que vai acontecer agora, ó. Se a gente vier aqui, eu vou selecionar a plan produtos aqui só para a gente ver, mas não há necessidade dessa planilha, dessa aba aqui estar ativa, tá? Então, dentro do salvar produto, eu vou dar um F8 para executar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, olha, você vai entrar com a planilha produtos para que o gerar ID possa fazer o trabalho dela, mas só que em cima dessa planilha aqui agora. Então, vamos lá, F8, F8, perceba que aqui, ó, não é mais a base cliente, sim é a planilha que está entrando como parâmetro. Nesse caso agora é a plan produto. Então, olha só, ele deu que o valor é a linha 2, e ele coloca lá na plan produto o número 2 e volta para o salvar. Se você quiser executar de novo, ó, é só executar e ele funciona normalmente. Eu vou trocar agora aqui para a base cliente de novo, ó, base cliente, que no caso é a planilha que a gente desenvolveu nas aulas anteriores, ó. Então, se você executar aqui agora, ó, vamos só aqui na base cliente confirmar, ó, ela tem o ID 5. Eu vou selecionar a motorista agora só para você ver que não precisa estar com a planilha ativa, ó. Aqui ele deu a linha 7, ele entra ali e coloca o próximo ID, ó. Vamos voltar aqui na base cliente, tá aqui, ó, o ID 6. Beleza, agora eu quero para o motorista, então recomendo que você abra aqui o inspetor de objetos aqui, apertando Ctrl R, seleciona a aba que você quer, altera o nome dela para, vamos supor agora, base motorista, e aí na hora que você vai chamar essa função gerar ID, você vai chamar a planilha que você quer que tenha esse ID gerado. Estou pressionando F8 e agora ele gera para a aba motorista, ok? Agora o que a gente precisa fazer? Uma vez que eu gerei esse ID,
eu preciso continuar colocando na mesma linha as demais informações. Vou fazer aqui no cliente, deixa eu excluir essas linhas aqui, ó, botão direito, excluir. Eu quero colocar aqui o nome, eu quero colocar aqui o nascimento e eu quero colocar aqui o salário. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, lá no gerar ID, a gente pode dar uma modificada nela para que ela devolva esse número de linha para a gente. Então, eu vou clicar aqui uma vez em cima do gerar ID, vou apertar Shift e F2. Ele me leva para dentro dessa macro. Então, primeira coisa que eu vou precisar fazer é transformar ela em uma função. Então, eu escrevo aqui, ó, function. Por que eu estou transformando ela em uma função? As macros e as funções, elas têm as entradas. Então, aqui seria as entradas, certo? Porém, as macros elas não conseguem dar uma saída. Para a gente trabalhar com saída somente com funções. E para determinar essa saída, aqui na frente, logo após os parênteses, você vai escrever, por exemplo, as, e aí você vai colocar o tipo. Você pode devolver um texto, você pode devolver um número inteiro, você pode devolver um número longo, qualquer coisa você pode devolver. No nosso caso, eu vou devolver boolean, que significa verdadeiro, devolvendo true, ou então falso, devolvendo false. Na verdade, nesse caso, eu nem vou trabalhar com boolean, não, vou trabalhar com long, porque o long, ele vai devolver a numeração, ele consegue devolver um número, e eu quero devolver qual é o número que foi encontrado nessa busca. Então, eu vou vir aqui na frente, ó, e vou colocar assim, olha, você vai ter uma resposta com um tipo long. E como que eu faço agora para dar essa resposta? Ó, você vai copiar o nome da função, lá no final, você vai colar, e aí você vai dizer o que essa função vai dar como resposta. Eu quero que ela devolva o valor da linha vazia que ele encontrou. E aí, com isso, eu posso agora fazer o seguinte, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está entrando nessa planilha, ele está trabalhando, localizando a linha que está vazia, coloca o ID lá para mim, e aí lá no finalzinho eu mandei ele falar assim, olha, a sua resposta vai ser o número da linha que você achou. Então, eu coloquei o nome da função aqui embaixo com a variável linha como retorno. Então, eu vou dar aqui um Ctrl R. Como que eu vou fazer agora para pegar essa linha? Você pode vir aqui, ó, cria uma variável também do tipo long, você pode dar qualquer nome que você quiser. Eu gosto de criar um padrão, por exemplo, toda vez que eu vou criar uma variável que vai representar uma linha, eu chamo de lim. Porque aí, ao longo do tempo, quanto mais padronizado você fica, mais fácil de você aprender. Se hoje você cria uma variável chamada A, amanhã você cria uma chamada B, amanhã você cria uma chamada D. Eu acho que, pelo menos para mim, facilita se eu dar o mesmo nome sempre. Porque aí, à medida que eu vou escrevendo, eu vou fixando aquilo ali na minha cabeça, já vai tendo uma memória visual aqui. E agora eu preciso dizer que essa variável lim que eu criei agora, ela vai receber a resposta do gerar ID. Então, se a gente vier aqui, ó, e dar vamos aqui no base motorista, ó. Não, vamos mudar agora para o base cliente, né? A gente já viu que funciona em qualquer base. Vamos mudar agora para o cliente. Então, vamos dar F8, ó. Ele vai entrar lá dentro, ele vai trabalhar, vai colocar o ID, e aí ele vai dizer, olha, gerar ID, você vai devolver como resposta o valor da linha, ó. Tá vendo, ó? O gerar ID vai devolver 2. E aí, a sua linha que você criou dentro da sua macro, agora ela tem o valor 2. Então, eu posso fazer assim, olha, base cliente. Lá na sua célula da linha que ele encontrou, né? Na coluna B, o seu valor vai ser igual a Edvan, por exemplo. Depois a gente vai mudar, tá? Por enquanto aqui é só para você entender o conceito. Aí vamos de novo, base cliente. Lá na sua célula que tiver a linha igual à variável lim, só que agora na coluna C, você vai receber a data de hoje. Então, eu coloco vba.date. Vamos de novo, base cliente. Lá na sua célula, é a mesma coisa. Existem outras formas, tá, de fazer isso, mas essa é a forma que eu acho mais fácil e mais compreendível. E o salário eu vou colocar 1.536. Deixa eu ver aqui o que faltou. Aqui eu vou ter que colocar um ponto para ele entender que é uma vírgula. Então, eu vou então pegar essa setinha amarela, jogar ela ali para cima. E se você jogar ele mais para o canto um pouquinho, ó,
você vai conseguir ver. Vamos dando F8 bem devagar, ó. Ele está fazendo o que aqui, ó? Na mesma linha que você achou, só que na coluna B, coloca Edivan Cabral. Depois na coluna C, na mesma linha, coloca a data. Vamos dar um F8, ó. E depois na coluna D, na mesma linha, coloca o salário. Ok. Uma forma de deixar esse nosso código mais limpo é utilizando o bloco if. Aí a gente pode escrever aqui, ó, if base cliente. A gente pode apagar aqui onde está a base cliente, mas deixar o ponto, ok? E aí depois a gente fecha o bloco if aqui embaixo. Quando você aprende, quando você domina isso aqui, você já vai começar logo escrevendo o if base cliente. Você não precisa fazer igual eu fiz, não. Aí depois você já vai colocando, ó, ponto cell, linha, coluna B. É mais rápido. Eu estou fazendo de modo assim bem devagar, escrevendo tudo para te explicar outras formas mais fáceis de se fazer. Então, se a gente executar aqui, ó, eu vou dar agora um F8 só para começar. Vou dar um F5, ó, F8, F5, F8, F5, F8, F5. Se você vier aqui, ele fez o quê? Gerou o ID, capturou a linha e com essa linha ele preencheu as outras. Todas as vezes que a gente clicou, ok? Então, na próxima aula, eu vou te falar o seguinte, nós vamos criar um formulário para a gente digitar essas informações. Eu vou te mostrar a forma correta de salvar datas, porque a data e o número na programação, de modo geral, ela exige um cuidadozinho especial, ok? Vejo você, então, na próxima aula.